Mãe, vendi sua casa de praia e seu carro. Amanhã a gente embarca para a Espanha com o dinheiro. Tchau. Essas foram as palavras que meu filho Javier me disse pelo telefone numa tarde de março de 2024, enquanto eu estava na sala de espera do cardiologista. Palavras que ele imaginou que me deixariam em pânico absoluto. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Pilar Romero Torres. Tenho 68 anos. Sou viúva há 10 anos. E naquela tarde eu segurava meu celular com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Enquanto meu filho do outro lado da linha esperava gritos, desespero, súplicas, eu apenas sorri e respondi: Entendo, Javier. Mas acho que você esqueceu de verificar algo muito importante. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Eu podia imaginar a cara de confusão dele, provavelmente com aquela esposa manipuladora, Raquel, colada ao ouvido dele tentando entender por que a sogra não estava surtando. Do que você está falando, mãe? A voz dele saiu irritada, impaciente. Ele queria drama, queria poder me chamar de louca, de senil, de exagerada. Queria ter uma desculpa para desligar o telefone e seguir com seus planos sem culpa. Mas deixa eu voltar um pouco. Preciso explicar como cheguei naquele momento, sentada numa cadeira desconfortável de consultório médico, ouvindo meu próprio filho me contar que havia roubado tudo que eu tinha de valor. Javier sempre foi meu único filho. Criei ele sozinha depois que meu marido, Diego, faleceu em 2014 num acidente de trânsito. Trabalhei duro como professora de literatura por 35 anos, economizei cada centavo, e em 1998 consegui comprar uma pequena casa na praia em Guarujá. Era meu refúgio, meu sonho realizado, o lugar onde eu ia para ler, escrever e me reconectar comigo mesma. Javier cresceu sabendo do valor daquela casa. Passamos férias maravilhosas lá quando ele era criança. Ele aprendeu a nadar naquelas águas, construiu castelos de areia naquela praia. Eu pensei que aquele lugar significasse algo para ele também. Mas então, ele conheceu Raquel Sanches 3 anos atrás. Uma mulher bonita, charmosa e completamente focada em dinheiro. Desde que se casaram, Javier mudou. Começou a perguntar sobre minhas posses, sobre minha aposentadoria, sobre o que eu planejava fazer com a casa da praia, que você nem usa mais, mãe. As visitas foram ficando mais raras, mas as ligações sobre dinheiro mais frequentes. Mãe, você já pensou em vender aquele carro importado? Você mal dirige. Mãe, aquela casa na praia está parada, dá muito gasto. Você deveria alugar ou vender. Mãe, na sua idade, você precisa pensar em simplificar a vida. Eu via o que estava acontecendo. Não sou ingênua, mesmo aos 68 anos. Meu filho estava sendo influenciado pela esposa para extrair dinheiro de mim. E eu poderia ter confrontado, poderia ter brigado, mas escolhi uma abordagem diferente. Deixar que eles revelassem suas verdadeiras intenções. 2 meses atrás, em janeiro de 2024, Javier apareceu na minha casa com um sorriso falso e um pedido. Mãe, a gente precisa regularizar a documentação da casa da praia. Tem umas questões de IPTU atrasado, uns problemas no cartório. Deixa eu cuidar disso para você. Você assina uma procuração e eu resolvo tudo. Olhei para meu filho, para aquele homem de 42 anos que eu trouxe ao mundo. Amamentei, criei com todo o amor que tinha, e vi um estranho, mas fingi acreditar. Claro, filho. Que bom que você quer ajudar sua mãe velha com essas coisas complicadas. Peguei os papéis que ele trouxe, li superficialmente e disse: Mas preciso levar isso no meu advogado antes de assinar. É protocolo, você entende. Vi o flash de irritação nos olhos dele, mas ele controlou. Claro, mãe, sem problemas. O que Javier não sabia é que meu advogado, Dr. Santana, era meu amigo há 30 anos. E quando mostrei aqueles papéis para ele, sua reação foi imediata. Pilar, isso é uma procuração com poderes plenos. Seu filho poderia vender tudo que você tem com isso. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho certeza do que ele está tentando fazer, respondi. E preciso da sua ajuda para proteger meu patrimônio sem que ele saiba. E foi assim que começamos a montar nossa própria armadilha. Mas voltando para aquela tarde no consultório,
com o telefone ainda no ouvido e meu filho esperando uma explicação do outro lado da linha. Javier, eu disse calmamente, você vendeu a casa e o carro. Imagino que já tenha recebido o dinheiro e feito planos maravilhosos com ele, mas esqueceu de verificar um pequeno detalhe legal que pode complicar um pouquinho esses planos. Que detalhe, mãe? Para com esse suspense ridículo. Raquel devia estar ao lado dele, provavelmente entrando em pânico. Sorri novamente. Um sorriso que ninguém podia ver, mas que eu sentia em cada célula do meu corpo. Ah, filho, você vai descobrir em breve, muito em breve. E desliguei na cara dele. 2 semanas antes daquela ligação no consultório, janeiro de 2024. Um domingo ensolarado. Javier chegou na minha casa com Raquel, coisa rara ultimamente, já que eles sempre tinham compromissos importantes que os impediam de visitar a mãe solitária. Preparei um almoço especial, aquela paella que Javier adorava quando criança. Coloquei a mesa bonita, com a toalha bordada que herdei da minha mãe. Queria que fosse um dia agradável, mesmo já suspeitando dos verdadeiros motivos da visita. Durante o almoço, Raquel foi quem começou. Ela sempre começava. Pilar, você está com uma aparência cansada. Deve ser muito estressante cuidar de tantas propriedades na sua idade. Seu tom era meloso, falso como adoçante barato. Estou bem, querida. Apenas os achaques normais de quem já viveu quase 7 décadas. Sorri, tomando um gole do meu vinho. Mas é exatamente sobre isso que queremos falar, mãe. Javier largou o garfo, assumindo aquela postura séria que usava quando queria parecer preocupado. A gente tem pensado muito em você. Você mora sozinha nesta casa grande, tem aquela casa na praia que fica vazia o ano inteiro, ainda dirige aquele carro importado. E se acontecer algo com você? Raquel interrompeu, colocando a mão no braço de Javier, como se estivesse representando preocupação conjugal. Você pode ter um problema de saúde, um acidente. Quem vai cuidar de tudo isso? Olhei para os dois, sentados lado a lado na minha mesa, comendo a comida que preparei com carinho, e vi exatamente o que eram. Predadores medindo a presa. O que vocês sugerem? Perguntei, fingindo ingenuidade. Os olhos de Javier brilharam. Era a abertura que ele esperava. Mãe, a gente pensou em ajudar. Deixe eu cuidar da parte burocrática das suas propriedades. Assim você não precisa se preocupar com documentação, IPTU, impostos, essas coisas chatas. Como você faria isso, filho? Foi quando ele puxou o envelope da pasta que trouxera. Simples. Você assina uma procuração me dando poderes para administrar seus bens. Eu cuido de tudo, resolvo problemas, mantenho tudo em ordem. Você só aproveita e descansa. Peguei os papéis, fingindo ler com dificuldade. Ajeitei os óculos várias vezes, franzindo a testa como se as letras estivessem embaralhadas. É muita coisa técnica aqui, filho. Não estou entendendo bem esses termos jurídicos. É por isso que você precisa confiar em mim, mãe. Javier se inclinou para a frente, pegando minha mão. Eu sou seu filho. Só quero o melhor para você. Assina aí e deixa que eu cuido de tudo. Raquel acrescentou com aquele sorriso de cobra. Pilar, na sua idade, essas preocupações só trazem estresse. Você merece paz. Deixa que a gente, que somos jovens, cuidamos dessas complicações. Na sua idade. Como se 68 anos fosse sinônimo de demência senil. Vocês são tão atenciosos, murmurei, ainda olhando os papéis. Mas sabe, meu advogado sempre me disse para nunca assinar nada sem que ele revise primeiro. É uma mania dele, coitado. Sempre tão preocupado. Vi a máscara de Javier rachar ligeiramente. Mãe, não precisa de advogado. Isso é entre família. Eu sei, filho, eu sei. Mas deixa eu só mostrar para o Dr. Santana, só para ele ficar tranquilo. Você sabe como advogados são chatos com essas coisas. Semana que vem eu assino e te devolvo. Raquel e Javier trocaram um olhar rápido. Ele estava irritado, mas não podia insistir demais sem parecer suspeito. Claro, mãe. Sem problemas. Mas não demore, ok? Quanto antes a gente regularizar isso, melhor. Na segunda-feira de manhã, levei os documentos para o escritório do Dr. Santana. Ele colocou os óculos, leu página por página e, quando terminou, olhou para mim com expressão grave. Pilar, você leu isso?
Essa procuração dá poderes plenos ao seu filho. Ele poderia vender todos os seus bens, fazer empréstimos em seu nome, praticamente qualquer coisa. Isso é extremamente perigoso. Eu sei, Santana. E é exatamente o que ele pretende fazer. O advogado tirou os óculos me estudando. Você está me dizendo que seu filho quer roubar você? Estou. E preciso da sua ajuda para impedir isso, mas de uma forma que o ensine uma lição que nunca esquecerá. Passamos as próximas 2 horas elaborando um plano. Doutor, Santana fez uma cópia autenticada da procuração que Javier me deu, evidência de suas intenções. Depois, preparamos um documento completamente diferente. Uma procuração limitada que parecia idêntica à original, mas que, na verdade, tinha poderes extremamente restritos e temporários. Se ele tentar vender algo com isso, a venda será nula. Mas ele não vai perceber até ser tarde demais, explicou Santana. E a casa da praia? Perguntei. Essa é a que ele vai querer primeiro. Santana sorriu. Ah, para isso temos um plano especial. No fim da semana, liguei para Javier. Filho, o Dr. Santana revisou os papéis e disse que está tudo certo. Pode vir buscar. Quando ele apareceu no meu apartamento, entreguei o envelope lacrado. Ele mal olhou dentro antes de guardar na pasta. Obrigado, mãe. Você vai ver como vai ser melhor assim. Enquanto ele saía, eu sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Javier acreditava que tinha o mundo nas mãos. Na verdade, estava segurando a corda que amarraria suas próprias pernas. Com a procuração falsificada em mãos, Javier não perdeu tempo. Na segunda-feira seguinte, já estava em contato com 3 imobiliárias diferentes, anunciando a casa de praia em Guarujá. Preciso vender rápido. Ele disse ao corretor da primeira imobiliária que visitou. É da minha mãe. Ela está com saúde debilitada e precisa do dinheiro para tratamento. Estou disposto a negociar o preço para agilizar. A casa, que valia pelo menos R$400 mil no mercado, foi anunciada por 350 mil. Uma barganha irresistível que atraiu interessados imediatamente. Em casa, Raquel já fazia planilhas no computador. Amor, se a gente conseguir 300 pela casa e uns 50 pelo carro dela, são 350 mil. Dá pra gente começar uma vida incrível na Espanha. É pouco para começar do zero em outro país, Javier comentou, mas seus olhos brilhavam de ganância. Pouco? Javier, aqui no Brasil a gente está atolado em dívidas, aluguel caro, vida sem perspectiva. Lá na Espanha, com esse dinheiro inicial, a gente aluga um apartamento legal em Madrid. Você procura emprego na área de TI que paga muito melhor lá, e em alguns meses a gente está estabelecido. Raquel já tinha tudo planejado. Tinha grupos no WhatsApp de brasileiros em Madrid, sabia exatamente onde morar, quanto custava o aluguel, como conseguir documentação. Ela havia transformado aquele roubo numa migração estratégica. Apenas 5 dias após anunciar a casa, Javier recebeu uma ligação. Senhor Romero, aqui é Marcos Tavares, corretor da Imóveis Prime. Tenho um cliente muito interessado na propriedade do Guarujá. Ele quer fazer uma visita amanhã. No dia seguinte, Javier dirigiu até a casa de praia pela primeira vez em meses. O comprador era um homem de negócios de meia idade, sério, que examinou cada cômodo com atenção. A documentação está toda em ordem? O homem perguntou. Perfeitamente em ordem. Tenho procuração plena da minha mãe para realizar a venda. Javier mostrou os papéis com confiança. O comprador examinou superficialmente. Muito bem. Ofereço 290 mil, à vista, para fechar rápido. Javier hesitou apenas um segundo. Eram 10 mil a menos do que esperava, mas a promessa de dinheiro imediato era tentadora demais. Fechado. A transação foi surpreendentemente rápida. O comprador tinha advogado próprio que cuidou de toda a papelada. Em uma semana, o dinheiro estava depositado na conta de Javier. 290 mil reais limpos. Na mesma semana, ele colocou o carro importado da mãe à venda. Um Mercedes-Benz 2018. Impecavelmente conservado porque Pilar dirigia muito pouco. O carro valia facilmente 70 mil reais, mas Javier anunciou por 55 mil, por motivo de viagem urgente. Vendeu em 3 dias para um empresário que nem pechinhou o preço. Quando os 55 mil caíram na conta, Javier e Raquel se abraçaram na sala do apartamento alugado onde moravam,
pulando como crianças. 345 mil reais, Javier. 345 mil. Raquel gritava, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente conseguiu. A gente realmente conseguiu. Naquela noite, foram jantar num restaurante caro que nunca poderiam pagar normalmente. Pediram vinho importado, entrada, prato principal, sobremesa. A conta veio em 500 reais e Javier pagou sem pestanejar. Isso não é nada perto do que a gente tem agora, ele disse brindando com a esposa. Raquel pegou o celular e começou a pesquisar passagens aéreas. Olha aqui, São Paulo para Madrid, voo direto para a semana que vem. 2 passagens só de ida. É sinal, amor. É o destino nos chamando. Compra logo, antes que eu mude de ideia. Mas Javier estava sorrindo. Ele não mudaria de ideia. Compraram as passagens ali mesmo, no restaurante, brindando a cada clique. Data de partida, 20 de março de 2024. Menos de 2 semanas. Nos dias seguintes, foi uma correria de preparativos. Cancelaram o aluguel do apartamento com apenas 1 mês de aviso, doaram a maioria dos móveis, venderam o que podiam vender. Raquel comprava malas novas, roupas para o clima europeu, fazia listas intermináveis do que precisariam levar. E sua mãe? Raquel perguntou numa noite, enquanto arrumava uma mala. Você não vai avisar ela antes? Javier fez uma careta. Vou ligar no último dia. Assim ela não tem tempo de fazer escândalo ou tentar impedir a gente de alguma forma. Esperta jogada. Raquel aprovou. Quando ela descobrir, a gente já vai estar no avião. O dinheiro foi transferido para uma conta internacional que Raquel havia aberto online num banco digital europeu. 345 mil reais viraram aproximadamente 60 mil euros. Uma fortuna para quem não tinha nada. Na véspera da viagem, Javier e Raquel fizeram uma festa de despedida pequena com alguns amigos próximos. Não contaram para ninguém de onde veio o dinheiro, apenas que haviam economizado por anos e finalmente realizariam o sonho de morar na Europa. Vocês são corajosos, um amigo disse. Largar tudo e recomeçar em outro país? Às vezes a coragem é a única opção, Javier respondeu, sentindo-se quase filosófico. Ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa, que sua mãe nem precisava daquilo tudo mesmo, que era praticamente uma herança antecipada. Naquela noite, deitado ao lado de Raquel no colchão inflável que usavam desde que venderam a cama, Javier olhou para o teto e sorriu. Amanhã ligaria para a mãe, daria a notícia, e em poucas horas estaria num avião rumo a uma vida nova. O que ele não sabia é que sua mãe já esperava aquela ligação, e que a armadilha estava pronta para se fechar. Quinta-feira, 19 de março de 2024, um dia antes da partida programada. O apartamento alugado de Javier e Raquel estava praticamente vazio, com apenas malas empilhadas perto da porta e o colchão inflável onde dormiriam pela última vez em solo brasileiro. Raquel estava sentada no chão, com o laptop aberto, conferindo pela 10ª vez todos os detalhes da viagem. Passagens confirmadas. Voo TAP 8102. Saída às 23h45 de Guarulhos. Check-in online já feito. Assentos lado a lado confirmados. Ela marcava cada item numa lista impressa com uma satisfação quase obsessiva. Javier estava na cozinha vazia, usando os últimos copos de plástico descartáveis, tomando café instantâneo. Olhou pela janela para a cidade de São Paulo lá embaixo, cinzenta e caótica como sempre. Amanhã, tudo isso seria passado. Amor, confirma o apartamento em Madrid de novo. Ele pediu, trazendo o café para a sala e sentando ao lado da esposa. Já confirmei 3 vezes hoje, Javier. Raquel riu, mas abriu o e-mail mesmo assim. Apartamento no bairro de Chambery, 45 metros quadrados. Mobiliado, 800 euros por mês. Proprietário já confirmou nossa chegada para sábado. Ele vai deixar as chaves com o porteiro. 800 euros. Javier calculou mentalmente. Uns 4.800 reais. Caro, mas temporário. Assim que eu conseguir um emprego bom lá, a gente procura algo melhor. Raquel se recostou nele, apoiando a cabeça em seu ombro. Você vai conseguir rápido. Desenvolvedor de software é profissão valorizada na Europa.
Vi várias vagas no LinkedIn que pagam entre 3 e 4 mil euros por mês. 3 mil euros. Javier sorriu, imaginando. Quase 20 mil reais. Aqui eu ganho menos de um terço disso. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em suas próprias fantasias, sobre a nova vida que começaria em menos de 24 horas. Raquel se imaginava em cafés parisienses, mesmo estando em Madrid. Javier se via num escritório moderno, trabalhando com tecnologia de ponta, respeitado e bem pago. O celular de Javier tocou. Era a mãe, Pilar, ligando pela terceira vez naquela semana. Raquel olhou para ele com expressão significativa. Você não vai atender? Não agora. Vou ligar para ela amanhã de manhã, quando já estivermos prontos para sair. Assim ela não tem tempo de criar problema. E se ela ficar ligando até lá? Javier olhou para o celular tocando em sua mão. O nome Mãe, piscando na tela. Sentiu uma pontada de culpa. Mas Raquel tocou seu braço. Javier, você não pode fraquejar agora. A gente está a um dia de realizar nosso sonho. Sua mãe vai ficar bem. Ela tem a aposentadoria dela. Tem a casa onde mora. Não é como se a gente tivesse deixado ela na rua. Eu sei. Ele desligou a chamada sem atender. Depois, foi nas configurações e bloqueou o número da mãe. Pronto. Amanhã eu desbloqueio e ligo para ela. Raquel beijou seu rosto. Foi a decisão certa. Agora vem. Temos que terminar de arrumar as malas. As 3 malas grandes abertas no chão continham toda a vida do casal. Roupas, documentos, alguns objetos de valor sentimental, laptops, carregadores. Raquel havia comprado roupas novas para ambos, apropriadas para o clima europeu de março ainda frio. Levei casacos térmicos, luvas, cachecóis. Ela ia narrando enquanto organizava. Em Madrid ainda faz uns 8 graus nessa época. Aqui a gente nem lembra o que é frio de verdade. Javier pegou seu passaporte e ficou olhando para ele. Um livrinho azul carimbado apenas com viagens para a Argentina e Uruguai em anos anteriores. Amanhã teria o carimbo da Europa, o começo de uma nova história. Você tem certeza que transferimos todo o dinheiro? Ele perguntou pela 1000ª vez. Raquel suspirou, paciente, e pegou o celular. Abriu o aplicativo do Banco Digital Europeu. 60 mil euros, Javier. Está tudo aqui, seguro, em moeda forte. Para de se preocupar. Mas Javier não conseguia parar. Era muito dinheiro, mais do que ele havia visto na vida inteira. E veio tão fácil. Seria possível que algo desse errado? E se o banco bloquear a conta? E se a Receita Federal investigar a transferência? Não vai acontecer nada disso, Raquel disse com firmeza. A gente declarou tudo como herança antecipada e doação. Está nos conformes da lei. Relaxa. Mas ela mesma não estava tão certa quanto fingia. Tinha acordado às 3 da manhã na noite anterior, suando frio, imaginando policiais federais batendo na porta. Checou as notícias obsessivamente, procurando qualquer coisa sobre transferências internacionais bloqueadas. Nada. Estava tudo bem. Até agora. À noite pediram delivery pela última vez. Comida tailandesa que comeram sentados no chão, usando os pratos de plástico. Brindaram com refrigerante em copos descartáveis. A nossa nova vida, Javier disse. A liberdade, Raquel completou. Depois do jantar, ela tomou banho e começou a se arrumar, mesmo faltando mais de 20 horas para o voo. Experimentou 3 looks diferentes, tirando fotos de cada um. Quero estar perfeita quando pisarmos em solo europeu. Javier a observava com um misto de admiração e apreensão. Sua esposa era bonita, ambiciosa, determinada. Mas às vezes ele se perguntava se não eram ambiciosos demais, se não tinham ido longe demais. O celular dele vibrou. Mesmo bloqueado, as notificações de que Pilar estava tentando ligar apareciam. 5 tentativas na última hora. Ela está insistindo, ele comentou. Ignora. Amanhã você explica tudo. Mas o que ele explicaria? Oi, mãe. Vendi suas coisas e estou fugindo do país? Não soava bem mesmo na cabeça dele. Mas era tarde demais para voltar atrás. O dinheiro estava transferido, as passagens compradas, o apartamento cancelado. Eles se deitaram no colchão inflável às 11 da noite.
Mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Raquel checava o celular a cada meia hora. Javier olhava para o teto, fazendo contas mentais de quanto tempo o dinheiro duraria até ele conseguir emprego. Às 6 da manhã de sexta-feira, dia 20 de março, ambos já estavam acordados. Era o dia. O dia que mudaria tudo para sempre. Sexta-feira, 20 de março de 2024, 10 horas da manhã. Javier estava sentado no chão do apartamento vazio ao lado de Raquel, com o celular na mão. Tinha desbloqueado o número da mãe 5 minutos atrás, e agora encarava a tela como se fosse uma bomba prestes a explodir. Liga logo, Javier, Raquel sussurrou, segurando a mão dele. Quanto mais você adiar, pior vai ser. Ele respirou fundo e discou. O telefone tocou 2 vezes antes de Pilar atender. Alô? A voz dela estava calma, serena até. Não tinha a ansiedade de quem havia ligado 16 vezes nas últimas 24 horas sem ser atendida. Oi, mãe. É o Javier. Ele tentou soar casual, mas sua voz traiu o nervosismo. Ah, filho, que bom você ligar. Estava tentando falar com você desde ontem. Nenhuma acusação no tom, apenas constatação. Javier olhou para Raquel, que fez gestos encorajadores para que ele continuasse. Desculpa, mãe. O celular estava com problema. Mas escuta, estou ligando para te avisar de uma coisa importante. Estou ouvindo, querido. Ele engoliu seco. Tinha ensaiado esse discurso mentalmente a noite toda, mas agora as palavras pareciam presas na garganta. Mãe, sabe aquela procuração que você assinou? Eu usei ela para resolver algumas coisas. Vendi a casa da praia e o seu carro. Silêncio do outro lado da linha. Javier esperou pelos gritos, pelas acusações, pelo drama. Mas quando Pilar finalmente falou, sua voz estava estranhamente tranquila. Entendo. E imagino que já tenha recebido o dinheiro? Já, sim. Javier estava confuso com a calma dela. Mãe, eu sei que você pode ficar brava, mas foi pelo melhor. Aquela casa só dava despesa, você nem usava. E o carro também, você mal dirigia. E o que pretende fazer com esse dinheiro, Javier? Raquel cutucou suas costelas, sacudindo a cabeça negativamente. Não conte sobre a viagem. Ela articulou sem som. Mas Javier já estava falando. A gente vai viajar, mãe. Eu e a Raquel. Na verdade, a gente vai embora do Brasil. Hoje à noite a gente embarca para a Espanha. Vamos recomeçar lá. Outro silêncio. Desta vez mais longo. Javier podia ouvir ruídos ao fundo, vozes, movimentação. Onde ela estava? Mãe, você está aí? Estou sim, filho. Só estou processando o que você acabou de me dizer. A voz dela continuava estranhamente controlada. Então você vendeu minhas propriedades e vai usar o dinheiro para fugir do país, é isso? Não é fugir, mãe. É buscar uma vida melhor. Aqui no Brasil não tem futuro para a gente, você sabe disso. E você acha que tinha direito de tomar essa decisão usando o meu patrimônio? Javier sentiu uma pontada de culpa, mas Raquel apertou sua mão, dando-lhe coragem. Mãe, tecnicamente esse dinheiro ia ser meu um dia de qualquer forma. É tipo uma herança antecipada. Você ainda tem sua casa, sua aposentadoria, você vai ficar bem. Foi quando Pilar riu. Não uma risada amarga ou sarcástica, mas uma gargalhada genuína que fez Javier afastar o celular da orelha, confuso. Você acha isso engraçado? Ele perguntou irritado. Acho muito engraçado, na verdade. Pilar respondeu quando parou de rir. Javier, querido, você sempre foi inteligente, mas dessa vez faltou fazer a lição de casa direito. Do que você está falando? Raquel estava agora com a orelha colada no celular também, ouvindo pelo viva voz que Javier havia ativado. Estou falando, meu filho, que você vendeu a casa e o carro. Fechou negócio, recebeu dinheiro, já transferiu tudo para o exterior, comprou passagens, está de malas prontas para embarcar. Correto? Sim. E daí? E daí que você se esqueceu de verificar um detalhe muito, muito importante. O estômago de Javier se revirou. Algo no tom da mãe, naquela calma antinatural, estava começando a assustá-lo. Que detalhe? Ah, filho, se eu contar agora vou estragar a surpresa. Mas vou te dar uma dica.
Quando você achar que está tudo resolvido. Quando estiver chegando no aeroporto hoje à noite com suas malas e seus sonhos, vai descobrir que nem tudo é como parece. Para de falar em enigmas, mãe. Que porcaria de detalhe é esse? Linguagem, Javier. Pilar o repreendeu suavemente, como fazia quando ele era criança. Mas já que está tão ansioso para saber, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conferiu pessoalmente toda a documentação da casa antes de vender? Ou confiou apenas na procuração? A procuração que você assinou era válida. Eu tinha direito legal de vender. Tinha? Pilar deu ênfase na palavra no passado. Interessante você usar esse tempo verbal. Bom, Javier, preciso ir agora. Estou no consultório do meu cardiologista. Sabe como é? Nós, velhinhos, e nossos problemas de saúde. Mãe, não desliga. Me explica o que está acontecendo. Você vai descobrir muito em breve, filho. Muito em breve mesmo. Aproveita seu último dia em São Paulo. E Raquel? Ela falou mais alto, sabendo que a nora estava ouvindo. Espero que você tenha gostado de fazer as malas, porque vai precisar desfazer tudo. E antes que qualquer um dos dois pudesse responder, Pilar desligou. Javier ficou olhando para o celular, o rosto branco como papel. Raquel estava com a mão na boca, os olhos arregalados de pânico. O que ela quis dizer com isso? Raquel sussurrou. Javier, o que ela quis dizer? Não sei. Mas ele sabia que algo estava muito, muito errado. E tinham apenas 13 horas até o voo. Javier não conseguiu ficar parado após desligar com a mãe. Levantou-se do chão, começou a andar de um lado para o outro do apartamento vazio, as mãos tremendo visivelmente. Ela está blefando, Raquel disse, mas sua voz não tinha convicção. Tem que estar blefando. Ela está brava e quer nos assustar. Você ouviu o tom dela? Ela não estava brava, Raquel. Ela estava calma, confiante, como se soubesse de algo que a gente não sabe. Javier pegou o laptop e abriu a pasta onde havia guardado todos os documentos da transação. A procuração, o contrato de venda da casa, a transferência do carro. Começou a ler tudo novamente, linha por linha, procurando algo que pudesse ter passado despercebido. Aqui está a procuração, ele mostrou para Raquel. Assinada pela minha mãe, reconhecida em cartório. Dá poderes para eu administrar e vender os bens dela. Está tudo certo. Raquel pegou o documento, seus olhos correndo pelo texto jurídico denso. Espera, Javier, olha aqui, essa parte no meio. Ela apontou para um parágrafo em letras pequenas. Javier leu em voz alta. Esta procuração é válida exclusivamente para atos administrativos e de representação, com poderes limitados conforme especificado no anexo A, e tem validade de 60 dias a partir da data de assinatura. Ele parou. Anexo A? Que anexo A? Os dois se entreolharam, o pânico começando a subir. Javier revirou a pasta digital freneticamente. Não tem nenhum anexo aqui. Quando eu peguei esse documento com ela, não tinha anexo nenhum. Liga para o tabelião do cartório onde foi reconhecida a firma. Raquel já estava discando o número que constava no carimbo do documento. Depois de 3 tentativas e 20 minutos de espera, finalmente conseguiram falar com alguém. Javier explicou a situação. Passou o número do protocolo da procuração. Senhor Romero, a voz burocrática da escrevente disse do outro lado. Essa procuração realmente foi reconhecida aqui, mas consta em nosso sistema que foi registrada com restrições. O anexo A especifica que os poderes são limitados apenas para atos de administração corrente, pagamento de contas, contratação de serviços de manutenção, representação em assembleias. Não autoriza a venda de bens imóveis. O mundo de Javier desabou. Como assim? Mas eu vendi a casa. A transação foi concluída. O dinheiro está na minha conta. Então, senhor, essa venda é juridicamente nula. Foi realizada sem poderes válidos. Javier desligou, as pernas falhando. Sentou-se pesadamente no chão. Venda nula. A procuração não valia para vender. Como eu não vi isso? Por que você não leu direito? Raquel gritou, o pânico dando lugar à raiva. Você ficou tão empolgado em roubar sua mãe que nem checou os documentos direito. Eu? Isso foi ideia sua desde o começo.
Você que ficou enchendo meu saco sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre ir para a Espanha. Eles começaram a brigar, aos gritos, cada um culpando o outro, mas foram interrompidos pelo toque do celular de Javier. Número desconhecido. Ele atendeu com a voz trêmula. Alô? Senhor Javier Romero Garcia? Uma voz masculina, formal, séria. Sim, sou eu. Aqui é doutor Santana, advogado da senhora Pilar Romero Torres. Estou ligando para informá-lo oficialmente que a venda da propriedade localizada no Guarujá foi realizada sem poderes legais válidos e, portanto, é nula de pleno direito. Minha cliente já entrou com medida judicial para anular a transação. Mas o dinheiro já foi pago? Já está transferido. Exatamente. Dinheiro recebido através de negócio jurídico nulo constitui enriquecimento ilícito, Sr. Romero. O senhor terá que devolver cada centavo com correção e juros. E a mais, a senhora Pilar também está considerando apresentar queixa-crime por estelionato e falsificação de documentos. Falsificação? Eu não falsifiquei nada. O senhor conduziu uma venda usando procuração que sabia, ou deveria saber, que não lhe dava esses poderes. Isso configura fraude. Sugiro fortemente que o senhor contrate um advogado criminalista. Bom dia. E desligou. Javier ficou olhando para o celular, depois para Raquel, depois para as 3 malas prontas perto da porta. As malas que os levariam para uma nova vida na Europa. Uma vida que agora estava desmoronando como castelo de cartas. A gente precisa fugir, Raquel sussurrou. Pegar o voo hoje. Sair do país antes que ela consiga fazer qualquer coisa legalmente. Momo, fugir? Raquel, se a gente fugir, confirma a acusação de estelionato. Vamos virar foragidos internacionais. E se a gente ficar, vai para a cadeia mesmo. Pelo menos fugindo temos uma chance. Javier olhou para o relógio. 12:15. O voo era às 23:45. Tinham 11h30 para decidir entre enfrentar as consequências ou fugir para sempre. E pela primeira vez na vida, Javier entendeu completamente o erro que havia cometido. Sua mãe não era a velhinha ingênua que ele pensava. Ela havia armado uma cilada perfeita, e ele havia caído de cabeça. 2 horas depois da ligação do Dr. Santana, Javier estava sentado no chão do apartamento vazio, cercado por papéis impressos, com o laptop aberto mostrando dezenas de abas de sites jurídicos. Raquel estava ao telefone tentando falar com advogados, mas nenhum aceitava um caso tão complicado com menos de 12 horas de antecedência. Preciso entender exatamente o que aconteceu. Javier murmurou, relendo a procuração pela 20ª vez. Quando foi que ela trocou o documento? Foi quando seu celular tocou novamente. Número privado. Ele atendeu com o coração na garganta. Alô? Javier, querido. É a mamãe. A voz de Pilar estava tranquila, quase maternal. Imagino que já tenha conversado com o Dr. Santana. Mãe. A voz dele falhou. Mãe, por favor, a gente pode conversar sobre isso? Eu sei que errei, mas... Errou! Pilar interrompeu, e agora havia aço em sua voz. Você não errou, Javier. Você tentou me roubar. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Eu não estava roubando. Era uma herança antecipada. Eu ia cuidar do dinheiro. Mentiras. Pare de mentir para mim e, principalmente, pare de mentir para você mesmo. Pilar suspirou. Mas sabe de uma coisa? Vou te fazer um favor. Vou te explicar exatamente como você caiu na armadilha. Assim você vai aprender algo. Javier colocou no viva voz. Raquel largou seu telefone e veio correndo, sentando ao lado dele. Quando você apareceu com aquele pedido de procuração, eu já desconfiava há meses que você estava de olho no meu patrimônio. Pilar começou. A Raquel não é exatamente sutil com seus comentários sobre desperdício e dinheiro parado. Então levei os papéis que você me deu para o Dr. Santana. Mas você assinou? Eu vi você assinar? Assinei sim, mas não o documento que você me deu, Javier. O doutor Santana preparou uma procuração idêntica na aparência, mas com poderes extremamente limitados. Essa foi a que eu assinei e fiz reconhecer firma. O documento original que você me deu ficou com o advogado como prova da sua intenção. Javier sentiu o sangue gelar.
Então a procuração que eu usei para vender não tinha nenhum poder real para vender imóveis. Só servia para pagar contas de luz e água, resolver pequenas burocracias. Nada mais. Pilar fez uma pausa. Mas você nem checou direito, não é? Estava tão ansioso para roubar sua mãe que nem leu as letras miúdas. Mas o cartório reconheceu, o comprador aceitou, a transação foi concluída. Ah, sim, o comprador. Agora havia um sorriso na voz de Pilar. Isso me leva à segunda parte da história. Javier, você sabe quem era o tal Marcos Tavares que comprou a casa? Javier franziu a testa, tentando lembrar. O homem de meia idade, sério, que examinou a casa. O empresário? Investigador particular contratado pelo Dr. Santana. Pilar revelou com satisfação. Ele fingiu ser comprador para que você se incriminasse completamente. Cada conversa foi gravada, cada documento que você apresentou foi copiado. Temos provas irrefutáveis de que você conduziu uma venda fraudulenta. Investigador particular? Raquel sussurrou, horrorizada. O dinheiro era real? Como se Pilar a tivesse ouvido, continuou. O dinheiro era real, sim. Depositado por um advogado da firma do Dr. Santana numa conta escrow. Vocês receberam o valor, puderam transferir para o exterior, fazer tudo o que quiseram. Mas era uma corda, Javier. Uma corda que eu deixei você enfiar no próprio pescoço. Você planejou tudo isso? Javier estava chocado demais para sentir raiva. Planejei cada detalhe nos últimos 2 meses. Desde o momento que você apareceu com aquela procuração, eu soube exatamente o que estava acontecendo. Poderia ter te confrontado imediatamente, poderia ter chamado a polícia desde o início, mas onde estaria a lição nisso? Lição? Você destruiu minha vida por uma lição? Não, querido. A voz de Pilar ficou fria. Você destruiu sua própria vida quando decidiu trair sua mãe. Eu apenas me certifiquei de que as consequências fossem completas e didáticas. Javier olhou para as malas perto da porta, para as passagens abertas no laptop, para os 60.000 euros que em breve teriam que devolver. E agora? O que acontece agora? Agora você tem 2 escolhas. Pilar disse calmamente. Opção 1. Você tenta fugir no voo de hoje à noite. Nesse caso, há um mandado de prisão preventiva pronto para ser executado no momento que vocês passarem pela imigração do aeroporto. Sim, Javier. Eu sei o número do voo. Raquel cobriu a boca com a mão, sufocando um soluço. Opção 2. Você cancela essa viagem ridícula, devolve cada centavo que roubou, se apresenta voluntariamente com um advogado e enfrenta as consequências dos seus atos como um homem adulto. Nesse caso, eu considero não prosseguir com a queixa criminal. Considero. Não prometo. Você está me dando a escolha entre cadeia garantida e cadeia provável? Javier estava indignado. Estou te dando a escolha entre fugir como um covarde e enfrentar como um homem. Você sempre foi covarde, Javier. Desde pequeno. Mas nunca é tarde para mudar. E pela segunda vez naquele dia, Pilar desligou na cara do filho, deixando-o no silêncio ensurdecedor do apartamento vazio, cercado pelos destroços do sonho roubado. 3 da tarde. Javier e Raquel estavam paralisados no apartamento vazio. O peso das palavras de Pilar esmagando qualquer resquício de esperança que ainda tinham. O voo era em 8 horas e 45 minutos. A gente precisa tentar, Raquel disse de repente, levantando-se do chão com determinação repentina. Javier, pensa comigo. Ela disse que tem um mandado pronto. Não que já foi emitido. Pode ser blefe. Você ouviu ela. Tinha tudo planejado desde o início. Você acha mesmo que ela ia deixar essa parte ao acaso? Raquel começou a andar de um lado para o outro, pensando em voz alta. Ok, então vamos por partes. O dinheiro está na conta europeia. Já passou pela Receita, já foi convertido, está lá. Eles não podem bloquear dinheiro que já está no exterior, podem? Javier abriu o laptop e começou a pesquisar freneticamente. Depois de 15 minutos lendo artigos jurídicos, ele encontrou a resposta que não queria ver. Podem sim, através de acordos internacionais, cooperação judicial, tudo isso. Se houver mandado judicial brasileiro, o Banco Europeu é obrigado a bloquear. Mas isso leva tempo, semanas,
Meses. Se a gente embarcar hoje, chegar lá amanhã, sacar o dinheiro em espécie antes de qualquer bloqueio. E depois? A gente vira o quê, Raquel? Foragidos internacionais vivendo com dinheiro vivo, sem poder abrir conta bancária, sem poder trabalhar legalmente, sempre olhando por cima do ombro. Ela parou de andar, os ombros caindo. Mas então seu celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu receosa. Alô? Senhora Raquel Sanches? Uma voz feminina, formal. Sim, aqui é da Polícia Federal, Delegacia de Crimes Financeiros. A senhora poderia comparecer à delegacia ainda hoje para prestar esclarecimentos sobre uma transferência internacional sob investigação? O rosto de Raquel perdeu toda a cor. Eu preciso de um advogado. A senhora tem todo o direito. Mas informo que se não comparecer voluntariamente até às 18 horas, um mandado de condução coercitiva será expedido. Boa tarde. Raquel deixou o celular cair no chão. Polícia Federal. Eles já estão investigando a transferência. Antes que Javier pudesse responder, o telefone dele também tocou. Mesmo anúncio, mesma exigência. Comparecer à delegacia até às 6 da tarde. Isso é a sua mãe, Javier disse com voz rouca. Ela acionou tudo de uma vez. Advogado civil, polícia, Receita Federal. Ela não estava brincando. Raquel começou a chorar. Lágrimas de raiva e desespero. 60 mil euros, Javier? 60 mil? A gente estava tão perto. De roubar minha mãe? É disso que você está com pena? Não me venha com moralismo agora. Foi você quem assinou os papéis. Foi você quem conduziu a venda. Eu só planejei. Você executou. Eles começaram a brigar novamente, jogando culpa um no outro, mas foram interrompidos por batidas fortes na porta. Ambos congelaram. Javier foi até a porta. Olhou pelo olho mágico. 2 homens de terno, um deles segurando uma pasta. Polícia Federal, abra a porta. O coração de Javier quase parou. Eram só 3 da tarde. A Polícia Federal havia dito 6 horas. Olhou para Raquel, que estava branca como papel, as malas prontas atrás dela como evidência gritante de tentativa de fuga. Senhor Javier Romero, sabemos que está aí. Temos mandado de busca e apreensão. Com as mãos tremendo, Javier abriu a porta. Os 2 agentes entraram imediatamente, mostrando distintivos e documentos. Javier Romero Garcia e Raquel Sanches? O mais alto perguntou. Somos nós. Javier admitiu com voz fraca. Temos mandado de busca e apreensão de documentos relacionados à venda fraudulenta de propriedade e transferência irregular de valores para o exterior. Também temos mandado de prisão preventiva por estelionato e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. As palavras ecoaram no apartamento vazio como uma sentença de morte. Vocês não podem nos prender assim, Raquel protestou. A gente tem direitos. Queremos um advogado. Terão todo o direito de contatar advogado na delegacia. O agente respondeu calmamente, pegando algemas do cinto. Mas neste momento, estão sob prisão preventiva decretada pela juíza da 4ª Vara Criminal. Enquanto um agente colocava as algemas em Javier, o outro já estava fotografando as malas abertas, as passagens no laptop, todos os documentos espalhados pelo chão. Tentativa de fuga internacional. O agente anotava. Passagens para hoje à noite, malas prontas, apartamento já desocupado. Javier olhou para as malas que haviam sido embaladas com tanto cuidado, com tanta esperança. Roupas novas para o clima europeu, sonhos de uma vida melhor. Tudo desmoronando em questão de horas. Minha mãe, ele sussurrou. Foi ela que armou tudo isso. O agente olhou para ele com uma expressão que misturava pena e desaprovação. Sua mãe fez uma denúncia formal há 2 meses, Sr. Romero. Forneceu todas as provas. Colaborou com a investigação. Se tem alguém para culpar, olhe no espelho. Enquanto eram levados para fora do apartamento, Javier teve um último pensamento. Sua mãe não havia blefado. Nem um pouco. Ela tinha montado uma armadilha perfeita, e eles haviam caído completamente. A viatura da Polícia Federal cortou o trânsito de São Paulo com sirenes ligadas, levando Javier e Raquel algemados no banco de trás. Eram 4 horas da tarde de uma sexta-feira, que deveria ter sido o início de uma nova vida na Europa, mas que se transformou no pior pesadelo de ambos.
A delegacia de crimes financeiros ficava num prédio cinzento no centro da cidade. Javier e Raquel foram separados imediatamente, cada um levado para uma sala de interrogatório diferente. Javier foi colocado numa cadeira de metal desconfortável, com um espelho grande na parede que obviamente era falso. Alguém estava observando do outro lado. O delegado Marcelo Ferreira entrou carregando uma pasta grossa. Era um homem na casa dos 50 anos, careca, com óculos de armação pesada e expressão cansada de quem já viu de tudo. Senhor Romero, ele abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. Tenho aqui uma investigação bem detalhada sobre suas atividades dos últimos 2 meses. Quer me contar sua versão da história ou prefere que eu conte a minha? Javier estava tremendo. Eu quero um advogado. Claro que quer. E vai ter. Mas enquanto ele não chega, que tal a gente conversar um pouco? O delegado empurrou uma foto pela mesa. Era de Javier entrando na casa de praia com o falso comprador. Reconhece essa foto? Isso foi quando eu mostrei a casa para um comprador interessado. Um comprador que, na verdade, era um investigador particular, contratado pela sua mãe, não é? O delegado sorriu sem humor. Senhor Romero, sua mãe nos procurou em janeiro. Janeiro. Ela nos contou exatamente o que você estava planejando fazer. Nos deu cópias da procuração falsa que você tentou usar, nos mostrou mensagens suas com a esposa discutindo a venda. Temos 2 meses de investigação aqui. Javier sentiu o estômago revirar. Janeiro. 2 meses atrás. Enquanto ele achava que estava sendo esperto, sua própria mãe já havia entregado tudo para a polícia. Nós permitimos que você continuasse, o delegado explicou, se recostando na cadeira. Deixamos você vender a casa, receber o dinheiro, transferir para o exterior. Sabe por quê? Porque quanto mais você fazia, mais provas você gerava contra si mesmo. Cada ação sua foi documentada, fotografada, gravada. O delegado abriu uma pasta e começou a mostrar fotos. Javier no cartório, Javier no banco fazendo a transferência internacional, Javier comprando as passagens aéreas, Javier esvaziando o apartamento. Estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita, tentativa de evasão de divisas. Você construiu um caso perfeito contra você mesmo. Mas a procuração que minha mãe assinou não dava poderes para vender nada, e você sabia disso. O delegado puxou outro documento. Temos a gravação da ligação que você fez para ela hoje de manhã. Ela explicou que a procuração era limitada. Você continuou tentando fugir mesmo assim. Javier estava destruído. Quanto tempo vou pegar? Depende. Estelionato qualificado pode dar até 8 anos. Lavagem de dinheiro, mais 5. Claro, se você colaborar, devolver o dinheiro, confessar tudo, a pena pode ser reduzida significativamente. Na sala ao lado, Raquel estava tendo conversa semelhante com uma delegada. A diferença é que ela estava tentando se isentar completamente. Foi tudo ideia dele. Eu apenas apoiei meu marido. Não sabia que era ilegal. A delegada Patrícia Costa olhou para ela com descrença. Senhora Sanches, temos mensagens suas no WhatsApp. Deixa eu ler algumas. Ela pegou seu celular e começou a ler. Javier, sua mãe é burra demais. Ela vai assinar qualquer coisa. Essa foi você, dia 8 de janeiro. Raquel ficou pálida. Mais uma. Assim que a gente tiver o dinheiro, a gente vaza antes dela perceber. Dia 15 de fevereiro. Quer que eu continue? Como vocês têm minhas mensagens? Sua sogra nos deu acesso ao celular antigo do filho, que estava conectado no backup dele. Todas as conversas de vocês nos últimos 6 meses estão aqui. A delegada bateu no celular. Você não é vítima, senhora Sanches. Você foi cúmplice ativa. Pode até ser considerada a mentora intelectual do crime. Enquanto isso, numa sala de observação, através do espelho falso, Pilar Romero Torres estava sentada ao lado do Dr. Santana, assistindo ao interrogatório do filho. Seu rosto estava sereno, mas havia lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Tem certeza que quer continuar com isso? Dr. Santana perguntou gentilmente. Ainda dá tempo de retirar a queixa. Ele é seu filho. Pilar limpou as lágrimas e endireitou as costas. É por ser meu filho que preciso fazer isso. Se eu deixar passar,
Ele nunca vai aprender. Vai continuar achando que pode enganar, roubar, trair. Não posso permitir que meu filho se torne isso. Na sala de interrogatório, o delegado fez a Javier a pergunta final. O dinheiro. Onde está? Numa conta no Banco Digital Europeu. 60 mil euros. Você vai autorizar a transferência de volta? Javier hesitou. Era a última coisa que tinha. A última esperança. Mas olhando para todas aquelas provas, todas aquelas fotos, todas aquelas gravações, ele sabia que não tinha escolha. Vou devolver tudo. 2 horas depois que Javier assinou os documentos autorizando a devolução do dinheiro e confessou formalmente sua participação no crime, o delegado Marcelo Ferreira convidou Pilar para entrar na sala de interrogatório. Quando a porta se abriu e Javier viu sua mãe entrando, ele baixou os olhos imediatamente, incapaz de encará-la. Pilar sentou-se do outro lado da mesa, as mãos cruzadas com calma sobre a superfície fria do metal. Dona Pilar, o delegado começou ligando o gravador oficial. Para o registro formal, a senhora poderia nos contar quando começou a suspeitar das intenções do seu filho? Pilar respirou fundo antes de começar. Sua voz estava firme, sem emoção visível. Comecei a perceber mudanças no comportamento do Javier há cerca de 6 meses, em setembro de 2023. As visitas, que antes eram frequentes, foram diminuindo, mas as ligações sobre dinheiro aumentaram significativamente. Javier encolheu-se na cadeira, mas permaneceu em silêncio. Ele começou a fazer perguntas sobre meus bens. Quanto valia a casa de praia? Por que eu mantinha um carro importado se dirigia pouco? Quanto eu recebia de aposentadoria? No começo, achei que era preocupação legítima de filho, mas então conheci melhor a esposa dele. A senhora pode elaborar? O delegado pediu. Raquel sempre foi muito interessada em questões financeiras. Toda a conversa invariavelmente virava sobre dinheiro. Pilar, você já pensou em investir melhor sua aposentadoria? Pilar, aquela casa na praia só dá despesa. Pilar, você precisa simplificar sua vida. Percebi que ela estava plantando sementes na cabeça do meu filho. Javier finalmente levantou os olhos. Mãe, Não. Pilar o cortou com gentileza, mas firmeza. Agora você escuta. Você terá sua vez depois. O delegado fez sinal para que ela continuasse. Em dezembro, durante a ceia de Natal, ouvi sem querer uma conversa entre eles no quintal. Raquel dizia: sua mãe não vai viver para sempre, Javier. Esse dinheiro vai ser seu de qualquer jeito. Por que esperar? E meu filho, meu único filho que criei sozinha, respondeu: você tem razão. Preciso arranjar um jeito de ter acesso a esses bens agora. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Pilar, mas sua voz permaneceu controlada. Naquele momento, meu coração se partiu. Mas decidi que não seria vítima. Seria professora. Ensinaria a meu filho a lição mais importante da vida dele. O que a senhora fez então? O delegado perguntou. Liguei para o Dr. Santana no dia seguinte, 26 de dezembro. Contei tudo o que havia ouvido e pedi orientação. Ele sugeriu que, quando Javier fizesse sua jogada, eu deixasse ele se incriminar completamente antes de agir. Deixe que ele cave a própria cova, foram as palavras dele. Pilar olhou diretamente para o filho. Quando você apareceu em janeiro com aquele pedido de procuração, eu já sabia exatamente o que você pretendia fazer. O Dr. Santana examinou os documentos e confirmou. Era uma procuração com poderes plenos para você vender tudo o que eu tinha. Eu pensei que estava te ajudando. Javier murmurou fracamente. Não minta nem para você mesmo. Pilar replicou. Você pensou em si mesmo, no dinheiro, na vida nova na Europa, na liberdade. Não pensou em mim nem por um segundo. O delegado puxou uma pasta. Dona Pilar nos procurou em 15 de janeiro de 2024. Trouxe cópias da procuração original, gravações de conversas, mensagens de WhatsApp que ela havia conseguido do celular antigo do filho. Foi uma colaboração exemplar. Pilar continuou. Preparamos uma procuração falsa, idêntica na aparência, mas sem nenhum poder real. Quando te devolvi o envelope, você nem conferiu o conteúdo, Javier. Estava tão certo da sua esperteza que não se deu ao trabalho de ler o que havia assinado. E o comprador falso?
O delegado perguntou. O investigador particular foi contratado pelo Dr. Santana. Cada encontro com Javier foi gravado. Quando ele conduziu a venda, gerou provas irrefutáveis de tentativa de estelionato. O dinheiro que foi depositado na conta dele veio de um fundo especial do escritório de advocacia, usado justamente para esse tipo de operação controlada. Javier estava branco como papel. Você planejou cada detalhe para me destruir. Não. Pilar balançou a cabeça. Planejei cada detalhe para te salvar. Se você tivesse roubado de verdade, teria se tornado um criminoso para o resto da vida. Agora, você tem a chance de entender o que fez, pagar sua dívida com a sociedade e talvez, um dia, se tornar um homem melhor. Ela se levantou, sinalizando que havia terminado. Antes de sair, virou-se uma última vez para o filho. Javier, eu te amo. Sempre vou amar. Mas amor não significa permitir que você se destrua. Espero que, quando sair da prisão, você seja capaz de entender isso. E saiu da sala, deixando seu filho em lágrimas, finalmente começando a compreender a extensão da traição que havia cometido e o tamanho do amor que sua mãe demonstrou ao pará-lo antes que fosse tarde demais. 18 meses depois, setembro de 2025. O Fórum Criminal de São Paulo estava silencioso naquela manhã de quinta-feira, apenas o som dos passos ecoando pelos corredores de mármore. Na sala de audiências do segundo andar, a juíza Carmen Rodrigues preparava-se para ler a sentença final do processo que havia acompanhado desde março de 2024. Javier Romero Garcia e Raquel Sanches estavam sentados no banco dos réus, ambos visivelmente mais magros, mais velhos, desgastados por 18 meses de processo judicial. Ao lado deles, seus defensores públicos revisavam papéis com expressões resignadas. Sabiam que não havia muito o que fazer diante de tantas provas. Do outro lado da sala, Pilar estava sentada sozinha na área reservada às vítimas. Usava um vestido simples e elegante, os cabelos grisalhos presos num coque. Seus olhos estavam fixos na juíza, não no filho. Não haviam trocado uma palavra desde aquele dia na delegacia. Levante-se o réu, a juíza ordenou, e Javier ficou de pé com dificuldade, as pernas trêmulas. A juíza começou a ler. Nos autos do processo número 0012847, 23/2024.8.26.00, que trata da denúncia de estelionato qualificado, falsificação de documentos e tentativa de apropriação indébita, com base nas provas documentais, testemunhais e confessionais apresentadas, este juízo sentencia... Javier fechou os olhos, esperando o golpe. O réu Javier Romero Garcia é considerado culpado em todos os crimes imputados. Tendo em vista a confissão, a devolução integral dos valores e ser réu primário, fixo a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais pagamento de multa equivalente a 20 salários mínimos. 3 anos e meio. Javier sentiu as pernas falharem, mas se manteve em pé. Quanto à ré Raquel Sanches, a juíza continuou, agora olhando para a mulher que tentara se passar por vítima durante todo o processo. Considerada culpada como coautora intelectual, fixo a pena em 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Raquel começou a chorar, mas eram lágrimas de autopiedade, não de arrependimento. A juíza não havia terminado. Além disso, ambos os réus ficam proibidos de manter qualquer contato com a vítima, senhora Pilar Romero Torres, pelo período de 10 anos após o cumprimento da pena, sob pena de nova ação judicial. Pilar não demonstrou emoção alguma. Apenas assentiu levemente, agradecendo silenciosamente pela proteção legal. Quando a sessão terminou, Javier foi levado de volta para a cela de custódia. Antes de sair, virou-se uma última vez para onde sua mãe estava sentada. Ela o encarou por 3 segundos. Depois levantou-se e saiu da sala sem olhar para trás. Nos meses seguintes, enquanto Javier cumpria pena numa penitenciária estadual, Pilar reconstruiu completamente sua vida. Vendeu a casa de praia, a verdadeira desta vez, e comprou um apartamento menor e mais moderno numa região tranquila de Santos. Matriculou-se em aulas de pintura, entrou para um clube de leitura, fez novas amizades. Javier escreveu cartas, dezenas delas.
pedindo perdão, explicando o que havia mudado, implorando uma chance de reconstruir o relacionamento. Pilar lia cada uma delas cuidadosamente. Depois as guardava numa caixa no armário. Nunca respondeu nenhuma. Você não vai dar uma chance para ele? Sua amiga Mercedes perguntou certa tarde, enquanto tomavam chá na varanda do novo apartamento de Pilar. Dar uma chance é o que fiz a vida inteira, Mercedes. Chances, desculpas, justificativas. E olha onde isso nos levou. Pilar tomou um gole do chá, olhando para o mar ao longe. Ele precisa aprender que ações têm consequências permanentes. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas ele é seu filho. Por isso mesmo fiz o que fiz. Se eu fosse uma estranha, ele teria me roubado e seguido em frente sem consequência. Por ser minha mãe, eu me certifiquei de que ele aprendesse a lição mais importante da vida dele. Em maio de 2027, Javier foi solto em liberdade condicional após cumprir 2 anos e meio da pena. Raquel havia sido solta 3 meses antes. Eles não se falavam mais. O relacionamento havia se desintegrado nas recriminações mútuas durante o processo. A primeira coisa que Javier fez ao sair da prisão foi tentar visitar a mãe. Pegou um ônibus para Santos, encontrou o endereço do apartamento novo dela através de um conhecido. Subiu até o 5º andar, o coração batendo acelerado, e tocou a campainha. Pilar abriu a porta. Aos 71 anos, ela parecia mais saudável e feliz do que Javier se lembrava. Estava com roupas de ginástica, claramente a caminho de alguma atividade. Mãe, ele começou, a voz quebrando. Javier, ela não o convidou para entrar. Eu cumpri minha pena, aprendi a lição. Por favor, me dá uma chance de... Não. A resposta foi simples, direta, final. Você teve sua chance, teve várias, na verdade. Escolheu me trair, me roubar, tentar fugir. Agora vive com as consequências. Mas eu mudei, eu juro que mudei. Pilar olhou para o filho, para o homem de 44 anos, que em algum momento havia sido aquele bebê que ela embalou no colo, aquele menino que ela ensinou a andar. Talvez tenha mudado, espero sinceramente que sim. Mas essa mudança não me inclui, Javier. Você quebrou algo que não pode ser consertado. Você nunca vai me perdoar? Perdoar e esquecer são coisas diferentes de permitir que você volte para a minha vida. Eu te perdoo porque carregar raiva me faria mal, mas não te quero perto de mim. Não confio em você. E nunca mais vou confiar. Javier começou a chorar, lágrimas genuínas desta vez. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu sei. Mas sentir muito não desfaz o que foi feito. Pilar deu um passo para trás. Cuida-se, Javier. Reconstrói sua vida, longe da minha. É o melhor para nós dois. E fechou a porta. Do outro lado, Pilar encostou-se na porta por um momento, permitindo-se sentir a dor. Depois respirou fundo, limpou uma única lágrima que escapou e foi pegar sua bolsa de ginástica. Tinha aula de hidroginástica em 20 minutos e depois almoço com as amigas. A vida continuava. E pela primeira vez em anos, era uma vida verdadeiramente sua.